Olá, pessoal. Então vamos para a nossa última parte da nossa trilogia de 4 partes sobre as substâncias químicas que compõem os seres vivos. Agora a gente vai falar das proteínas e vai ficar faltando ainda. Vão ficar faltando os ácidos nucleicos, que a gente vai ver lá mais para frente, mas que também são moléculas o quê? Orgânicas e também são moléculas importantes, né? O DNA, o RNA, já ouviram falar, né? Esses caras vão ter que esperar um pouquinho, porque já são 4 partes, 4 aulas de 20 minutos, que eram para ser de 10, 15, enfim. Vamos, essa vai ser um pouquinho mais longa ainda. Opa! Então, a gente vai falar das proteínas. Já falamos da água, que é um componente inorgânico, carboidrato, lipídio, proteína, tá? Outro componente orgânico, outra macromolécula. Aquela molécula como os polissacarídeos, que são subunidades, uma ligada na outra. Lembra que eu mostrei a molécula de amido? Falei, tudo isso aqui, eu mostrei o desenho lá, tudo isso aqui é uma molécula grande e cada bolinha aqui é uma molécula de glicose ligada na outra, ligada na outra, ligada na outra. Com as proteínas é a mesma coisa. Elas são moléculas grandonas feitas de subunidades. Quem são essas subunidades? Os aminoácidos. Muitos e muitos e muitos centenas ou milhares de aminoácidos vão formar uma proteína. Um ligadinho no outro, ligadinho no outro, ligadinho no outro, ligadinho no outro. Não interessa para nós saber exatamente quem é ou quem são esses aminoácidos agora. Eu só vou mostrar a cara deles de maneira geral, né? Basicamente, é um composto orgânico, aminoácido. Vamos começar pelo ácido. Sendo um ácido orgânico, olha que legal. Tem aquele carbono com uma ligação dupla de oxigênio e um OH ligado também. Isso aqui é o grupo carboxila, o grupo, se é um ácido orgânico, e o aminoácido é um ácido orgânico, tem o grupo carboxila. Bacana. Além do grupo carboxila, que está aqui, né, resumindo, você tem também o grupo amina, é um aminoácido. Isso aí está no futuro de vocês na química orgânica, mas esse aqui é o grupo amina, tá? Tem um nitrogênio com 2 hidrogênios. Qualquer composto orgânico que tenha isso aqui, esse nitrogênio ligado aqui, é um grupo amina. Esses dois compostos, o carboxilo e o amina, ligados num carbono central, isso é um aminoácido, tá? Além disso, o carbono geralmente está ligado no hidrogênio, que está sobrando aqui, e aqui o grupo radical, que é o que muda de um aminoácido para o outro. Tem vários aminoácidos diferentes. A gente vai falar de 20. Né? Tem 20 aminoácidos diferentes. Todos eles têm tudo isso aqui igual. Ó. Só vou mudar aqui embaixo. Opa, aqui embaixo. Tenho que tirar minha cara daqui. Pronto. Esse é o grupo radical que muda de um aminoácido para o outro. Então, as proteínas são ligações de 10, 20, 100 mil desses aminoácidos. Um ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. Também, então aqui é a cara dos 20 aminoácidos diferentes que compõem todas as proteínas do seu corpo, todas as proteínas do meu corpo, todas as proteínas no corpo de um pé de abacate, de uma lesma no fundo do mar, de um polvo, de uma bactéria. Todos esses organismos têm proteínas e as proteínas de todos esses organismos são compostas por esses 20 compostos aqui, que não interessa para a gente saber exatamente a fórmula de cada um. Só para vocês verem a cara deles. Todos eles têm um grupo carboxila, todos eles têm um grupo amina ligados num carbono central e todos eles só mudam no radical. Tá? Legal? Então, as proteínas, como eu acabei de falar no último slide, são ligações de 10, 20, 100, 1000 desses caras, um ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro. E, achei que eu estava falando no último slide. Não nos interessa saber exatamente como se dá essa ligação, mas é uma ligação química que ocorre entre os aminoácidos. Chama-se ligação peptídica, tá? Está ilustrada aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas os dois aminoácidos se ligam, o grupo carboxila de um com o grupo amina do outro, forma um dipeptídeo. Os aminoácidos vão ligando. 10, 100, 1000, 100 mil, vão ligando, 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 e é isso que vai formar uma proteína. A gente vai ver que as proteínas têm funções e formas e estruturas
totalmente diferentes umas das outras. Por quê? Porque apesar de elas serem formadas por aqueles mesmos 20 aminoácidos do slide passado, a ordem, o número a ordem, o número e a sequência desses aminoácidos muda de proteína para proteína. Então tem um aminoácido aqui chamado glicina. Imagina que tem uma proteína que é formada por 1000 aminoácidos de glicina. Uma glicina ligada na outra, ligada na outra, ligada na outra, ligada na outra, ligada na outra. 1000 glicinas. Essa proteína vai ter uma cara, eu nem sei se ela vai ser funcional, nem sei se ela vai servir para alguma coisa, mas vai ser uma molécula que vai ter uma estrutura e vai ter as suas propriedades. Essas propriedades, pessoal, vão ser muito diferentes de que se eu pegar, por exemplo, vamos ver outro aminoácido aqui, ácido glutâmico, acho que é isso aqui. Um ácido glutâmico e uma serina. E eu fazer uma proteína com 1000. Sequência, ácido glutâmico, serina, ácido glutâmico, serina, ácido glutâmico, serina. E eu pego e faço uma proteína com 1000 desses aminoácidos, um depois do outro, nessa sequência, alternando. Tá? Vai ser uma proteína que, de novo, provavelmente não vai ser funcional, mas vai ter uma cara, vai ter uma estrutura, vai ter propriedades totalmente diferentes umas das outras. Né? É por isso que a gente tem tantas proteínas. Né? A queratina do cabelo, da barba, é um tipo de proteína. Nos músculos, a gente tem proteínas contráteis, a miosina e a actina, totalmente diferente. O colágeno da cartilagem é uma proteína. Todas feitas daqueles mesmos 20 aminoácidos, mudando só a quantidade, o tipo e a sequência desses aminoácidos para formar os mais diferentes componentes das proteínas. O que nos leva à estrutura tridimensional das proteínas. As proteínas, então, elas são formadas por uma sequência de aminoácidos, um depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. E eles vão ter uma estrutura e propriedades específicas. Essa estrutura e propriedade depende dos níveis de organização e de interação entre esses aminoácidos. A proteína não é só um fiozinho de aminoácido. Né? Os polissacarídeos a gente via, eles eram um fiozinho de açúcares. A proteína não é só um fiozinho de aminoácidos. Esse fiozinho vai se enrolar várias vezes, formando primeiro uma estrutura secundária e depois uma estrutura terciária. Né? Isso é análogo aí essa figurinha de um livro bem antigo já, de uma edição bem antiga, análogo ao fio do telefone, na época em que o telefone tinha fio, né? Enfim, né? O fiozinho do telefone é a estrutura primária e ele geralmente fica com assim, esse enroladinho aí, seria a estrutura secundária. Os aminoácidos interagindo entre si, já fazendo esse enroladinho, uma alfa-hélice mesmo muitas vezes, né? Nem sempre. Mas é por aí. E aí esse fio de telefone ele se emaranha todo, formando a estrutura terciária. Né? Algumas proteínas ainda são formadas por mais de uma sequência polipeptídica, elas vão ter uma estrutura quaternária. Eu não vou entrar em mais detalhes disso, mas primeiro, é como fosse o fio o fone de ouvido. Aqui, ó. O fone de ouvido na mochila. Deixa ele 20 segundos na mochila, ele fica aquela coisa. A proteína é a mesma coisa. Ela embola, forma um engruvinhado. Mas não é qualquer engruvinhado. Esse engruvinhado vai depender da estrutura e das interações entre os aminoácidos. Da estrutura primária lá atrás. Que vai dizer como a proteína vai se dobrar, como ela vai engruvinhar. Esse engruvinhado vai definir a estrutura tridimensional, a estrutura terciária da proteína, que como a gente já vai ver, é muito importante. É isso que vai dar função para a proteína, a estrutura dela. Tudo bem? O que é importante saber até aqui? Chegamos aos 10 minutos de apresentação. Proteínas são formadas por vários aminoácidos, tudo junto, ligados quimicamente, formando um colarzinho. Esses aminoácidos se interagem, se engruvinhando, estabelecendo uma estrutura tridimensional, bem melhor do que se engruvinhando, né? E isso é que vai dar a função para a proteína. Tem uma estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, uma secundária, que seria essa espiral, as alfa-hélices, a estrutura da interação inicial entre esses aminoácidos, e uma estrutura terciária, que é o dobramento da própria proteína, do próprio polipeptídeo em si mesmo. Então aqui novamente, só para a gente esclarecer. Estrutura primária é isso aqui, ó, uma sequência de aminoácidos. Quais são os aminoácidos formados por essa proteína? Uma tirosina, uma lisina, depois uma alanina, nessa ordem, tá? Depois outra alanina e por aí vai. Essa é a sequência dos aminoácidos.
Essa proteína aqui, ela vai inicialmente se dobrar formando estruturas como essas, né? E esses domínios vão se dobrar novamente numa estrutura terciária, e essa é a cara final da proteína. Tá? Dessa aqui, eu não sei se é a mesma, mas só para exemplificar, tá, pessoal? Essa é a estrutura tridimensional da proteína. Tá? E isso vai ser importante logo mais. Se a proteína, essa estrutura terciária, se a proteína é formada por mais de uma estrutura terciária tudo ligado, ela ainda vai ter uma estrutura quaternária. Tudo bem? O importante, sequência de aminoácidos, a estrutura primária, ela vai se dobrando, dobrando, dobrando até ter uma forma tridimensional. O fiozinho de aminoácidos é só a estrutura primária. Tá? Então aqui algumas estruturas terciárias de proteínas, é uma representação gráfica feita com programa, mas como é que fala? A ideia que a gente tem de uma proteína é essa mesma, as estruturas tridimensionais que os átomos formam são essas mesmas. Tá? Tudo isso para a gente chegar, tudo bem, então a proteína tem toda essa coisa complicada, né, formada lá pelos aminoácidos, mas ela estabelece essa estrutura tridimensional. Então, qual diabos é a função? Para que serve? Por que está lá? Por que a gente tem? Tem várias funções. As proteínas elas são muito importantes para a manutenção da vida. Tirando água, geralmente a segunda coisa, o segundo componente mais presente nos seres vivos são as proteínas. Tá? E elas vão ter todas essas funções que a gente vai falar. Essas funções todas, pessoais, elas vão depender do quê? Da estrutura da proteína. Mas basicamente, a primeira coisa que a gente tem que entender, a primeira coisa, é que a proteína ela não tem uma função energética. Né? Os carboidratos, eles serviam para queimar energia. Os lipídios, muitas vezes, não todos, a gente viu, mas muitas vezes os lipídios também eram utilizados na quebra de energia. Né? Proteína não, tem uma função estrutural. Nosso corpo ele é feito de proteína. Eu falei, o cabelo, a pele, tem queratina, é proteína. Cartilagem, o osso, tem colágeno, é proteína. O músculo tem proteína. A gente é feito. A proteína, enquanto os carboidratos, os açúcares, é como se fosse a gasolina do carro, a proteína é o metal e o plástico que formam as estruturas básicas do carro. Tudo bem? Na analogia, se a gente fosse um carro, obviamente. Né? O nosso combustível seriam os açúcares e o nosso metal e plástico seriam as proteínas que vão sendo formadas aí. Tudo bem? Essas são as funções básicas das proteínas. Né? A primeira, já ficando nesse mesmo tema, a primeira das funções que a gente vai ver é a função estrutural. Né? As proteínas podem formar fibras, como essa fibra de colágeno aqui, ó, né? Extremamente resistentes e ao mesmo tempo maleáveis. Né? O colágeno ele é resistente, mas ele também tem uma resistência e uma elasticidade. Né? A pele das pessoas, à medida que elas envelhecem, vai se tornando mais enrugada, porque a camada da derme, a camada embaixo aqui do epitélio, ela vai ficando com menos e menos colágeno, ela vai ficando menos e menos elástica, né? Vai ficando mais murcha, a pele das pessoas vai enrugando à medida que a idade vem. É uma coisa inevitável aí, né? Então, tudo isso que eu falei, cabelos, unhas, fibras da pele, músculos, tudo isso é feito de proteínas. Podem formar fibras formando a estrutura do nosso corpo. Né? Aquelas cadeias de aminoácido ali podem se organizar formando essas fibras resistentes. Isso aqui é um tecido, acho que é cartilaginoso. Eu acho que é cartilaginoso, tá? E esse material bem escuro aí, roxo, né? São fibras colágenas também. Aqui também, né? Tem fibras. Você tem tudo fibras proteicas nesse material aí, nesse tecido aí, tá? Beleza. Além da função estrutural, a gente é feito de proteínas, aqueles aminoácidos tudo junto. Mas essa não é a única função das proteínas. Elas também têm outras funções muito importantes, e a que a gente vai falar agora é a função metabólica, a função enzimática, que é diferente. Nosso corpo é formado de proteínas e as reações químicas que acontecem no nosso corpo também são regidas por proteínas, as enzimas.
Enzima é o quê? O que é uma enzima? Enzima é uma proteína, que nem as outras, só que tem uma função diferente. Mas é formada por aminoácidos, tudo bonitinho lá, tá? Tem uma estrutura tridimensional. Ela geralmente não vai formar uma fibra, ela vai formar uma bolinha, um glóbulo, como a que a gente viu no último slide, uma bolinha tudo engruvinhada, né? Mas ela também é formada de aminoácidos. E elas vão ser o que a gente chama de catalisadores biológicos. Talvez você já tenha ouvido a palavra catalisador. Lá no primeiro ano, dificilmente. Agora, talvez, quem sabe. É um catalisador. O que é um catalisador? Não vou entrar em detalhes porque isso aqui não é aula de química. Mas é uma substância que acelera ou permite a ocorrência de uma reação química. Ele faz a coisa acontecer mais rápido. Eu já vou explicar brevemente por quê. Tem uma reação química lá que não iria acontecer normalmente. A enzima, ou catalisador, vai lá, interage com aquelas substâncias e faz com que a reação química ocorra rapidamente, sendo que a enzima mesma não participa do processo. Ela sai do mesmo jeito que ela entrou. Isso, pessoal, é um catalisador. Não participa do processo, sai do mesmo jeito que entrou e faz a coisa toda acontecer. Acelera a coisa toda. É isso que as enzimas fazem. Para cada reação química no nosso corpo, você tem uma enzima que faz essa coisa acontecer. Né? Então, no nosso corpo, como eu falei, eu almocei agora, com certeza o meu fígado, ele está pegando a glicose que eu comi em excesso e está transformando parte disso em glicogênio. Essa reação ela não acontece sozinha. Se você pegar o açúcar lá, pegar um pote de glicose, ficar olhando para ele, ele nunca vai se transformar em glicogênio. Você precisa de uma enzima que faça essa reação acontecer. Né? Ao mesmo tempo, eu ainda estou digerindo o franguinho que eu comi. Estou pegando as proteínas e as gorduras do frango e quebrando quimicamente. Quem está fazendo isso são enzimas. De novo, isso não acontece sozinho, isso não acontece espontaneamente. Você precisa de enzimas que acelerem essas reações químicas, que façam acontecer para o meu corpo funcionar. Para cada reação química acontecendo no meu corpo, você tem uma enzima. E como as enzimas fazem isso? Como todos os catalisadores biológicos fazem o que eles fazem. Eles acabam diminuindo a energia de ativação de uma reação. De novo, eu vou falar bem superficialmente, porque não é nosso ímpeto aqui, não é nosso objetivo aqui, mas toda reação química para rolar, para acontecer, ela precisa vencer uma energia de ativação. Tá? Então esse aqui é o gráfico da energia dos reagentes e aqui embaixo a energia dos produtos. Né? Veja. Então, para a reação química acontecer, sair dos reagentes para os produtos, a reação pode ser até favorável, no sentido que ela desperdiça, ela libera energia. Às vezes não é, mas nesse caso é. Mas a questão é, ela tem que vencer uma energia de ativação para começar a acontecer e para daí acontecer. Toda reação química é assim. Né? O exemplo mais claro que eu posso dar é a combustão. Se eu pegar, eu tenho tecido aqui, ó, um pouco de pano. Se eu pegar esse pano é inflamável, ele pega fogo. Se eu pegar um fósforo aqui, ele pega fogo. O fogo é a reação de combustão, é a queima com o oxigênio que está aqui no meio desse tecido, que é um material orgânico, é carbono, é algodão, fibras de algodão. Né? Com oxigênio, é uma reação química. Esse carbono, essa fibra de algodão vai reagir com oxigênio, formando gás carbônico e outras coisas que vão sair na forma de fumaça, e essa reação vai liberar energia. Ora, o algodão está aqui, o oxigênio está aqui também, está no meio. Por que essa reação não ocorre? Porque ela precisa de uma energia de ativação. Eu tenho que chegar aqui com fósforo aceso, ou uma fagulha, né, um isqueiro. Eu tenho que dar uma energia para a reação começar. Começou, o tecido todo aqui vai pegar fogo, eu vou tacar fogo na minha casa, vai ser uma coisa horrível. Mas precisa de uma fagulha para começar. Né? E a gente entende isso, né? A mesma coisa. O gás de casa ele precisa daquela fagulhinha do fogão para o fogo iniciar. Você tem aquele gás, se você abrir o gás e deixar o negócio saindo, é perigosíssimo, né? É um negócio perigoso, porque qualquer fagulha pode fazer a reação química começar. Então, as enzimas e qualquer catalisador, eles diminuem essa energia de ativação que geralmente é muito alta. Então a coisa
ela precisa dessa energia toda para começar, o que acontece? Ela não começa. Isso aqui não vai entrar em combustão espontânea. Se eu não for com uma foguinho aqui, do mesmo jeito as reações químicas que acontecem no nosso corpo não acontecem espontaneamente. A enzima vem aqui e permite que a coisa aconteça com uma energia bem menor. E eu já vou explicar como. Todo catalisador faz isso. As enzimas são catalisadores biológicos, estão presentes nos seres vivos. Tá? Então, como é que a proteína funciona? Como é que a enzima, como é que a enzima funciona? Toda enzima tem o que se chama de sítio ativo. Um lugarzinho da enzima, e aí vocês veem como é importante a estrutura dela, o engruvinhado dela. Porque aquela estrutura não é só né? Não, ela tem uma função. Para as enzimas, aquela estrutura vai ter um lugar onde aquilo que a enzima faz reagir, o reagente, aquilo que a gente chama de substrato, vai encaixar direitinho. Então essa enzima, no caso, tem esse lugarzinho, sítio ativo, onde o açúcar maltose, que eu fracassei, eu tentei desenhar, eu não consegui. Né? Mas que a maltose encaixa direitinho ali. Ó. Esse modelo é chamado de modelo chave fechadura por isso. Que mais que entra aí? Nada, só a maltose. Outros açúcares não entram. Então só a maltose entra ali. E quando entra, no sítio ativo você vai ter uma interação ali entre os átomos que estão ali, interação ali entre as moléculas, que vai facilitar muito, nesse caso, nesse exemplo, o que está acontecendo? A quebra dessa maltose. A quebra da maltose não aconteceria do nada. Você pode ficar olhando para a maltose o dia inteiro. Ela não vai se transformar em outro açúcar. Nesse caso, como tem a enzima ali, a maltose se liga, ocorre essa interação que facilita a quebra da maltose e você tem a reação química. Formou-se duas moléculas de glicose. E a enzima? A enzima está aqui pronta para outra. A enzima volta para esse passo. Essa enzima, essa mesma enzima, se ela encontrar outra maltose pela frente, vai encaixar. A enzima é como se fosse um robozinho. Obviamente ela não é o Pac-Man, ela não sai atrás de maltose. Ela fica lá e no meio, como tudo está na água, está dentro da gente, chegou uma maltose ali, está a enzima ali, opa, encaixou, reagiu. Tem outra maltose ali, opa, encaixou, reagiu. Essa enzima particular é uma maquininha de quebrar maltose. Né? Cada reação química precisa de uma enzima diferente. Uma enzima só vai fazer acontecer uma reação química. Por quê? Porque para cada reação química acontecer, vai ter que ter um sítio ativo diferente. Se em vez de uma maltose aqui fosse uma lactose, a enzima precisaria de um sítio ativo ligeiramente diferente para a coisa acontecer. A lactose não entra no sítio ativo dessa enzima, entra só no da outra. Cada enzima realiza ou faz acontecer uma reação química. Geralmente o nome da enzima está intimamente relacionado com a reação química que ela acelera, que ela faz acontecer. Né? Isso aí, essa enzima aí é uma enzima digestiva, ela está quebrando a molécula de maltose. Por isso ela chama de maltase, com ase no final. Enzimas geralmente têm ase no final do nome. Né? A enzima que digere a lactose é a lactase. A enzima que digere lipídios é uma lipase. E por aí vai. A enzima que digere outras proteínas é uma protease. E por aí vai. Né? Então esse é o modelo chave fechadura. Você tem o encaixe do substrato ali. Com esse encaixe favorece muito a ocorrência da reação. A reação acontece, saem os produtos, a enzima está pronta para outra, está pronta para a próxima. De novo a mesma coisa, eu tenho 3 vezes a mesma imagem, mas a terceira eu vou pular. Então você tem uma molécula aleatória, uma enzima que tem o sítio ativo que encaixa, modelo chave fechadura, é o encaixe físico mesmo das moléculas. A coisa encaixa como peças num quebra-cabeça. Esse encaixe favorece a ocorrência da reação, ocorre a quebra, nesse caso é a quebra, mas pode ser a união, né? E a formação dos produtos, a enzima está pronta para outra. Tá? E aqui pela terceira vez a mesma coisa, só para mostrar um substrato, que o substrato é esse, é uma sacarose. Né? Então a enzima tem que ser um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, está quebrando a sacarose, formando glicose e frutose. É isso que acontece quando você come açúcar, tá? Dentro de você, no estômago, no intestino, toda a sacarose, você tem uma enzima lá dentro, chamada sacarase, que vai quebrar essa sacarose em glicose e frutose, que é o que seu corpinho vai absorver
são os açúcares que seu corpo vai usar como combustível. Então, isso que a enzima faz. O que é uma enzima? É uma proteína. O que ela faz? Acelera reações químicas. Para cada reação química, tem que ter uma enzima ligeiramente diferente. Legal até aqui? E para isso, eu já mencionei, para a enzima funcionar, e as outras proteínas também, tá? Todas as proteínas, para elas funcionarem, elas precisam de o quê? De uma estrutura tridimensional específica. Ela só tem as propriedades que ela tem por causa da estrutura. Se a enzima perde essa estrutura, por acaso, ela perde o sítio ativo. O substrato não vai mais encaixar lá. Ela perdeu, ela tem que estar a estrutura certinha para o substrato encaixar, chave e fechadura, e a reação química acontecer. Se a enzima perdeu essa estrutura, a enzima não vai mais funcionar. E é isso que se chama de denaturação proteica. É a perda da estrutura tridimensional de proteínas. Às vezes a proteína, que está com aquele engruvinhado bonitinho, ela perde essa forma. Ela continua com a mesma estrutura, ela continua, vamos dizer assim, com a mesma estrutura primária, com a mesma sequência de aminoácidos lá, só que ela perdeu a forma tridimensional dela. Isso é que se chama denaturação. O que pode fazer isso com uma proteína? Várias coisas, principalmente temperatura e alteração de pH, de acidez. Né? Então, se você esquenta muito uma proteína qualquer, e uma enzima também, ela vai perder a atividade dela. Ela vai perder, por conta do aumento da vibração ali do meio, aumento da temperatura, né? Ela perde a estrutura tridimensional dela, fica inativa, ela denatura e ela perde as propriedades dela. Né? Se você esquentar ela só um pouquinho e voltar, ela ainda consegue voltar à atividade dela. Mas se você esquentar ela muito, ela já denaturou para sempre. Ela perdeu as propriedades dela. Exemplo claro disso, um ovo frito. Estão com fome? Eu estou com um pouquinho. O ovo cru, a clara dele, a parte branca, no ovo cru não é branca, é transparente. Aquilo ali, pessoal, é uma proteína chamada albumina, que tem aquela característica de formar a clara do ovo. É uma proteína gelecosa, né, transparente, meio melada ali. Essas são as características da albumina. Quando você cozinha ou frita o ovo, a albumina fica durinha, rígida, né, meio molinha, meio, vamos falar, elástica, né, mas rígida e esbranquiçada. Por quê? Porque você denaturou aquela proteína, ela perdeu as propriedades dela. Totalmente, aquilo não volta, né? Você não pode descozinhar o ovo, impossível. Né? Aquilo já era, né? Então você denaturou a albumina que estava no ovo. Você mudou a estrutura tridimensional. No caso, a albumina é uma proteína estrutural, ela está presente ali na clara do ovo com uma série de funções, né? Mas o mesmo pode acontecer com a enzima. Aí a enzima perde a função. Aí aquela reação química para de acontecer se ela denatura, tá? Então, por conta disso, todas as proteínas e todas as enzimas, elas têm uma temperatura e uma acidez, um nível de pH, um nível de acidez ótimo de funcionamento. Né? Fora daquela temperatura, o que acontece com a proteína? Ela denatura, ela perde a estrutura tridimensional dela, ela para de funcionar e a reação que ela faz acontecer, a reação que ela catalisa, para de acontecer. Tem uma forma de medir isso? Tem sim. É a velocidade da reação química. Rate é taxa, tá? Taxa de reação. Tu pega ali o substrato, tu pega a enzima, põe num pote com água, né, e outras coisas que facilitem ali, e vê o quão rápido ocorre a formação de produtos. Né? Você fazendo isso em várias temperaturas, você vai ver que tem uma temperatura onde a reação química acontece rapidão. E o termo científico é rapidão. Né? Onde ela acontece mais rapidamente, a velocidade da reação é melhor. Aquela temperatura é a temperatura ótima para a enzima. Né? Você aumenta um pouquinho a temperatura, o que acontece com a reação? A velocidade vai caindo, 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 logo chega a zero. Aqui você denaturou totalmente a enzima, ela não funciona mais, a reação não vai mais acontecer. Você abaixa muito a temperatura, mesma coisa. Você denatura a enzima, a reação, oh meu Deus, não vai mais acontecer.
né? Essa temperatura ótima varia de enzima para enzima. Isso aqui, ó, tá escrito em inglês, mas acho que vocês conseguem entender um pouquinho, né? É a temperatura ótima por uma enzima humana. É mais ou menos uns 37, 38 graus Celsius, porque essa é a temperatura do nosso corpo. É a temperatura que as nossas enzimas funcionam. Se aumenta isso um pouquinho, abaixa isso um pouquinho, as enzimas já vão denaturar, já não vão funcionar tão bem. Por isso que ter febre muito alta é um negócio grave, porque você já começa esse processo de denaturação das enzimas. E as reações químicas, das quais a vida em cada uma de nossas células depende, param de acontecer com aquela eficiência legal que elas devem acontecer. Né? Tu pega uma bactéria que vive numa fossa vulcânica, ela vai estar muito bem obrigada ali por volta dos 70, 80 graus Celsius. Vivendo ali na água quentinha, ali na fossa vulcânica, coisa em erupção. A água ali em volta está nessa temperatura mesmo, né? E a bactéria está ali feliz e contente. Essas bactérias existem, tá? São chamadas de bactérias extremófilas. Tem outras bactérias extremófilas, mas esse é um exemplo. E as enzimas dessa bactéria, ó, a atividade máxima delas vai ocorrer nessa temperatura aqui, ó, 70, 80 graus Celsius. Saiu dessa temperatura, se você coloca essa bactéria aqui na palma da minha mão, onde está 37 graus Celsius, ela morre imediatamente. Porque as enzimas dessa bactéria não vão funcionar nessa temperatura. Funcionam numa outra faixa de temperatura. Né? E aí cada organismo tem lá mais ou menos as suas enzimas que vão funcionar na faixa de temperatura. Para um inseto, a temperatura ótima seria mais ou menos aqui aos 30 graus. Uma enzima de inseto seria mais ou menos isso. Tá? E do mesmo jeito que a temperatura, o nível de acidez também varia de enzima para enzima. As enzimas perdem as estruturas, elas denaturam em níveis de acidez diferentes. E isso vai variar de enzima para enzima. Enzimas do estômago, onde o pH é muito ácido, elas vão ter a atividade dela máxima no pH ácido, em pHs ácidos, pHs baixos. De novo, como é que dá para ver isso? Tu pega a enzima, pega o substrato que a enzima faz reagir, coloca lá na água a um certo pH e vê o quão rápido ocorre a formação do substrato. Aí você aumenta o pH, faz a mesma coisa, aumenta, faz a mesma coisa, e vai vendo o quão rápido vai acontecer a atividade. Se você pegar uma enzima estomacal do estômago e colocar no pH 5, que ainda é ácido, né, o pH do café, você vai ver que essa enzima já não vai funcionar. Ela já não vai ter. Ela vai funcionar no pH 2, 3. É o pH ótimo. E aí, nesse pH, a reação vai acontecer, de novo, rapidão. Ela vai acontecer muito rapidamente. Porque é o pH ótimo da enzima. Para uma enzima que está no intestino, ou não no estômago, como a tripsina, o pH ótimo já é alcalino, por volta de 8. Cada enzima tem ali o seu pH ótimo. Legal? Porque fora desse pH ela denatura, ela perde a estrutura dela, aí o sítio